nas igrejas, a doutrina da salvação muitas vezes não é exposta nos púlpitos, principalmente por causa das perguntas que foram feitas ontem, né? Então tem muito mais preocupação com o arminianismo e calvinismo do que propriamente com o que diz a palavra, né? Então as pessoas acabam tendo medo de falar, de pregar, porque pode dar ter alguma pergunta difícil e tudo, mas o intuito de falar sobre salvação é nós entendermos a obra vicária que Cristo fez por nós, entender aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por cada um de nós. E a gente precisa ter entendimento dessas coisas, porque nós precisamos dar razão da nossa fé às pessoas. As pessoas perguntam, por que você é evangélico? Por que você acredita em Jesus? Por que você só fala de Jesus? E a gente precisa dar resposta a essas pessoas. Assim como a gente precisa também maturar na nossa fé e conhecer bem a Escritura, né? Conhecer bem não significa que você vai saber todos os versículos de cor, vai saber todas as respostas. Mas a gente precisa conhecer um mínimo para entender essa obra que Deus fez. E por isso nós, orientados pelo Senhor, estamos aqui para falar sobre salvação. E por isso a gente trouxe o pastor Samuel, homem bíblico, homem que gosta de ler literaturas extras bíblicas, para aumentar o conhecimento que ele tem da palavra de Deus. E eu gostaria que nessa manhã, pastor Samuel, o senhor se apresentasse, falasse um pouquinho do senhor, para os nossos irmãos conhecê-lo melhor, né? Eles querem conhecer, fazer amizade, depois já sabe, né? Amém. Eu sou o Samuel Góes. A idade acho que não precisa, né? Eu completei meus 43 anos. Eu sou casado com a Aline. Tenho um filho com ela, o Isaac, graças a Deus. E a minha trajetória foi a seguinte: eu saí de Fortaleza em 2006, passei aqui em Brasília e fui para Minas. Lá foi quando eu comecei a me sentir só, e eu quase que entrei em depressão, para ser sincero. E eu fui para os livros. E aí foi a minha caminhada com os livros. Fiz curso de teologia lá e procurei sempre me atualizar em alguns temas difíceis. E graças a Deus estamos aqui. Lá eu cheguei a pastorear a igreja, aqui também. E agora estamos cooperando com a igreja aqui na M-Norte, igreja IPPV, Igreja Presbiteriana Palavra Viva. E é isso aí. Esse sou Samuel, um homem que procura estudar a Bíblia e que procura tentar aplicar e tentar facilitar o entendimento de alguns pontos difíceis à igreja. Amém? Muito bom. Interessante, se vocês não sabem, o pastor Samuel tem um canal no YouTube, onde ele ensina. Ele mesmo vai fazer depois a propaganda, ele vai falar. Ele ensina, ele fala de temas bastante importantes, ele fala de um jeito descontraído, um jeito fácil. E por esse jeito descontraído do pastor Samuel, né, que você está vendo ele aí, quietinho e tal, daqui a pouco, né, ele começa quietinho assim, daqui a pouco ele está brincando com vocês, conversando com vocês. E com esse jeito descontraído dele, essa forma de ensinar fácil, ele utiliza um canal do YouTube para poder ensinar a palavra de Deus e você ter uma espécie de consultoria teológica. E isso hoje, irmãos, se faz necessário, porque nós estamos vivendo num mundo onde não tem só Samuéis pregando a palavra de Deus com responsabilidade, mas eu sempre falo para vocês, tem muita gente aí nas redes sociais, no YouTube, falando coisas que a Bíblia nunca disse, prometendo coisas que Deus nunca prometeu, e falando coisas que a Bíblia sequer citou. E a gente precisa ter esse cuidado. Então, assim como ontem vocês ouviram aqui o pastor Neto Andrade, vocês vão ouvir o pastor Samuel, são homens que você pode, embora talvez você seja de uma posição mais reformada ou de uma posição mais pentecostal, não sei, mas são homens que estudam a palavra de Deus, estão preocupados em ensinar a palavra de Deus, com todo cuidado, com toda diligência. Então, procure preferencialmente pessoas que você conhece, para você aprender sobre Bíblia. Bom,
Pastor Samuel, depois o senhor faz sua propaganda, não esquece não. Vai ser o comercial aí do canal do YouTube, por favor. A gente começou a prosa ontem com o pastor Neto Andrade fazendo a seguinte pergunta: se é que é possível dar uma definição de salvação, e se isso for possível, o que significa salvação? Nós estamos aqui assim sedentos para saber o que significa salvação. Não só a questão do significado da palavra, não só a questão semântica, mas o que é salvação a partir das Escrituras. Ok, então vamos lá. Bem, em relação ao assunto, que é, no caso, a salvação, nós precisamos deixar bem claro alguns pontos. Em primeiro lugar, quem é o agente dessa salvação? Em segundo lugar, qual é o objeto dessa salvação? Qual o estado desse objeto da salvação? No caso, em que situação se encontrava aqueles que seriam alcançados pela salvação? E em terceiro lugar, e em quarto lugar, qual é o fim desse processo? Então nós temos 4 pontos aí importantes. A título de significado, em termos semânticos, nós temos aí o livramento. Embora no Antigo Testamento, ao ler algumas teologias sistemáticas, Wayne Grudem, Luz Perkoff, Walter Kaiser Jr., John Golden Gay, você vai perceber que ao ler esses autores, eles são unânimes em dizer que o sentido da salvação no período veterotestamentário era um sentido de livramento, não imediatamente no sentido como nós o temos para o céu. É importante dizer que no Antigo Testamento existe uma perspectiva de salvação imediata, de livramento. Você pode ver isso em todas as passagens correspondentes. Eu acho que foi até abordado isso ontem pelo pastor. De maneira que você tem o ato de Deus em livrar o povo de Israel. Com o passar do tempo, com o desenvolvimento da história, você tem Deus se revelando e se mostrando de tal maneira que Paulo chega a dizer que o mistério que estava oculto agora foi revelado em Cristo, de maneira que Deus esperou a plenitude dos tempos para se revelar. Mas, em suma, salvação significa o livramento de Deus. Existem várias perspectivas de alguns autores, teólogos, que a gente poderia abordar aqui, mas a grande questão é que salvação é o livramento de Deus. No Antigo Testamento, os hebreus eles tinham uma visão de salvação que se resumia em praticamente alguns pontos. Em primeiro lugar, fazer parte da aliança. Em segundo lugar, estar sob a lei. E em terceiro lugar, eles permanecer fiel nesse pacto. Uma leitura desses autores, desses 4 autores, você vai perceber que eles são unânimes em dizer isso. Talvez isso explique porque algumas pessoas entenderam ou passaram a ideia de uma salvação, da ideia de por meio de obras, por meio de aquilo que eu posso fazer, a minha performance espiritual, a minha performance em produzir algum ato que possa indicar que eu consegui a salvação. Mas, basicamente, é mais ou menos isso aí. Bom, então essa ideia de livrar que começa lá no Antigo Testamento, ela prossegue
entra no Novo Testamento. Então, salvação para nós, crentes no Novo Testamento, também passa pela ideia de ser livrados de alguma coisa? Perfeitamente. No Antigo Testamento nós temos essa perspectiva, por assim dizer, limitada, dentro da nossa perspectiva que hoje temos. Eu digo limitada no sentido de que hoje nós temos o quê? Hoje nós temos vários autores, hoje nós temos a mídia, inclusive, abrindo um parênteses aqui, é até complicado você pastorear hoje, porque você prega uma coisa aqui, daqui a pouco o membro vai lá, no final do culto ele diz assim, pastor, o senhor pregou isso, mas lá no YouTube estão dizendo desse jeito. Aí você fica numa situação, numa sinuca de bico, por assim dizer. Mas o fato é que, à luz do conhecimento que temos, ou seja, nós temos o desfecho daquilo que aconteceu no Antigo Testamento e no Novo. Em relação à maneira como a salvação acontece, não é que existe dois modos de salvação, que isso fique bem claro. Eu acredito que o pastor de ontem ele comentou alguma coisa sobre isso. Mas o fato é que a ideia que os hebreus tinham sobre salvação permitiu com que alguns pensassem de alguma forma numa performance daquilo que eles poderiam produzir em si mesmo e assim alcançar a salvação. No Novo Testamento isso é mais desmistificado e fica muito claro, tendo em vista o número de vezes que a palavra graça, no sentido de favor imerecido, ela se repete. Então nós temos aí as coisas ficando mais claras. Em teologia nós falamos que os assuntos e os pontos doutrinários, à luz das Escrituras, elas são progressivas, elas vão se desenvolvendo. Há uma leitura do Antigo Testamento, mesmo que para nós tenha um termo como proto-evangelho, isso é para nós, mas para eles não eram. Mas nós podemos identificar, mesmo que de forma embrionária, aquilo que está sendo mais desvendado no Novo Testamento. Para facilitar os meus estudos, eu faço alguns acrósticos e eu faço algumas equações. Então, eu gosto de dizer que a salvação, tanto no Antigo quanto no Novo, é S igual a F.M barra V, no caso, né? E aí você tem o quê? Salvação é igual a fé no Messias. Se está no Antigo Testamento, o V que viria. Se está no Novo Testamento, salvação é igual a fé no Messias que veio. É coisa simples, coisa básica, mas que facilita a minha vida e eu compartilho com alguns. Eu nunca tinha ouvido falar de matemática na teologia, né, irmão? É um matemático da teologia, então. Então, matemático da teologia, vamos lá. Então, como é que a gente pode definir, então, a ideia de salvação para nós? A gente está aqui no Novo Testamento, a gente está frequentando, congregando numa igreja, procurando servir a Deus, a gente ouviu esse evangelho. O que nós, no Novo Testamento, o que a igreja pode entender sobre o que é salvação? Se o senhor pudesse descrever para nós, no Novo Testamento, o camarada que veio do mundão igual a mim, chegou na porta da igreja, não entendeu nada do que o direito, do que o pastor estava falando. A única coisa que eu entendi naquele dia foi que ele falou, quem quiser receber Jesus como Senhor e Salvador, levanta sua mão, e eu estava de olho fechado, eu levantei a mão. O que aconteceu comigo ali naquele momento? O que foi aquilo? O que é salvação para a gente que chega na igreja e recebe Jesus como Senhor? Eu gosto de me referir a esse assunto da seguinte forma, com os dois pontos. O que é o Evangelho? O Evangelho é uma pancada que você recebe a priori e um desfecho gentil mostrando o caminho de escape. Primeira coisa que você precisa entender é que você estava a passos largos para o inferno. Ponto.
Segundo ponto é que, apesar disso tudo, Deus foi gracioso, enviou seu Filho para que, se você crer-se nele, você vai alcançar o livramento de Deus, né? O livramento de Deus dentro da perspectiva do Novo Testamento. A título de usar um texto bíblico, você tem aí vários, mas me permita utilizar Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao verso 3. E ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados, né? Os quais, no outro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, e como também os demais. Enfim, do verso 1 ao verso 3, Paulo menciona a condição de toda a raça humana. Igualmente, ele faz essa declaração, ele faz uma declaração semelhante no capítulo 1 de Romanos, do verso 20 em diante. Ele mostra que todos, de alguma forma, receberam a revelação por meio das obras da natureza e por meio do senso da existência de Deus, que C.S. Lewis vai mostrar no Cristianismo Puro e Simples, de forma que a lei, a questão da moral, né? Enfim, isso é colocado no ser humano de tal forma que é uma maneira que Deus se comunica ao homem, de tal forma que ele será inculpável no julgamento. Mesmo que ele não tenha todo o aparato de conhecimento que nós temos, mas eles serão julgados sim, de forma que todos não vão escapar, porque todos, ao olhar para as obras criadas, o senso comum que há dentro de nós nos permite ter a sensibilidade da existência de Deus, e o ser humano por si só, um ser religioso, de alguma forma ele vai se envaidecer na sua religiosidade, na sua política religiosa, e a graça de Deus, desmistificada no Novo Testamento, vai mostrar que não é bem assim. A lei não era dada no sentido de algum tipo de meio para você se envaidecer e do tipo conseguir cumprir essas coisas, então agora o meu dever está concluído e, portanto, alcancei aqui a salvação. Não. A lei, ela vai ser exposta de uma maneira da ideia de um pedagogo, de alguém que pega uma criança, toma pelas mãos, caminha com ele até ele estar apto a andar por si só. A salvação, volto a dizer, ela é um ato de Deus em nos livrar, e no decorrer do Novo Testamento nós vamos entender que o apóstolo Paulo e outros escritores vão mostrar a miserabilidade em que nós nos encontrávamos. A natureza pecaminosa nos impedia de ir por nós mesmos, mesmo num sentido de expressão religiosa muito forte que o homem tem, mas nós não temos condições de alcançar essa salvação sem a graça de Deus expressa em Cristo Jesus. Então, de maneira mais objetiva, aquele que chegou na igreja e não sabe muita coisa, o que é a salvação? Salvação é que Deus criou todas as coisas, o pecado entrou no mundo, foi deteriorando todas as coisas criadas. Deus enviou um agente para restaurar isso, que é Cristo Jesus, o nosso Redentor, o autor e consumador da nossa fé, de maneira que todos aqueles que olham para Jesus e tomam Ele como Senhor de sua vida, passam a desfrutar, não somente na vida, no aspecto vindouro, mas agora da vida eterna, que é o livramento de Deus de um juízo, de uma punição que irá acontecer. Irmãos, fomos salvos da ira de Deus. É interessante porque o senhor começou falando sobre salvação e o senhor falou aí da nossa condição enquanto homens antes de conhecermos a Cristo. O senhor usou o texto de Efésios capítulo 2,
E Paulo vai dizer que Deus nos deu vida e que nós estávamos mortos, mas não é morto só porque é tipo assim, morto, mas sem qualquer culpabilidade, não. O texto diz, parece dizer para nós que nós estávamos mortos nos nossos delitos. O que significa isso? Para a salvação. Seria o que Paulo ele mostra aí é que todo homem, ainda que tenha uma expressão religiosa, toda a prática humana, ela, a parte de Cristo, ela é uma ofensa para Deus. Não interessa se a pessoa ela é íntegro moralmente. Às vezes a pessoa ela pensa que pela integridade moral, pelo fato de não jogar água quente no gato, de pagar todas as contas, de fazer uma série de coisas boas, ela pode em algum momento achar que isso traz o selo da sua salvação. Essas coisas são boas, preciosas, necessárias, mas isso em si mesmo, na melhor das hipóteses, é uma ofensa para Deus. O ser humano já nasce dentro de uma perspectiva pecaminosa, a natureza pecaminosa já está ali aflorada, e eu não vou muito longe, não. Eu tenho um exemplo em casa, viu? Um rapazinho que está por aqui, que ninguém ensina ele a faltar com algumas verdades, ele esconde ali. Não é só privilégio nosso não ver que nós não ensinamos os nossos filhos a mentir, a fazer certas coisas, a sonegar certas informações. E isso é da natureza pecaminosa. Graças a Deus que nós temos, de alguma forma, a intervenção de Deus para que isso não fosse pior. E, de alguma forma, nós somos alcançados pela revelação de Deus através da pregação da palavra e a ação do Espírito Santo. Mas, fora isso, até mesmo as nossas virtudes estão comprometidas por meio da natureza do pecado. Salvação só em Cristo Jesus, porque o estado do homem é totalmente depravado, por assim dizer. Interessante, porque o senhor falou sobre a questão da religiosidade. Todo ser humano tem essa questão da religiosidade. E o que eu entendi, o que o senhor falou, é que essa religiosidade, ela é uma afronta ao Senhor. Ela é uma afronta ao Deus Criador. Muitas vezes hoje em dia, a gente não pode tocar no assunto religião, falar sobre religiões, fazer como antigamente, cultos apologéticos, onde os pastores faziam, vamos dizer assim, a confrontação daquilo que é bíblico com as demais religiões para ensinar ao povo o que é o correto biblicamente e o que não é. E hoje em dia a gente já não pode mais fazer, ensinar com dessa didática, nessa pegada. Então o senhor está me dizendo que muitas coisas que nós fazemos de forma religiosa, na verdade, elas afrontam a Deus e mostram em si mesmas, essas obras de religião mostram em si mesmas que nós não somos salvos. É isso? Perfeitamente, perfeitamente. O que a Bíblia vai nos deixar claro é que uma expressão religiosa fundamentada na força do homem, naquilo que o homem pode produzir, isso é uma afronta a Deus. Por quê? Porque o máximo que podemos fazer, mesmo com todo o aparato, usando a figura do jardim, no livro do Gênesis, todo o aparato que Deus permite ter ali de provisão e de ordem e de palavra de lei ali, o máximo que a gente consegue fazer é desobedecer, comer do fruto e ser expulso daquela tão linda provisão de Deus, né? Com seus prazeres e as suas delícias. A expressão religiosa fora de Cristo, ela é uma afronta a Deus. É pesado, mas é o que ao longo das Escrituras a gente fica sabendo e conhecendo.
Isso, de alguma forma, traz até um alívio, porque quando você conhece o efeito da graça, você tem um alívio, porque você percebe que fomos alcançados não pela performance que eu desempenho, mas pela suficiência da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. O senhor usou uma expressão agora, suficiência da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. O que é isso? O que é suficiência e que obra é essa que Cristo fez na cruz do Calvário? Eu pensei que era só eles que iam começar a me bater, mas, pelo visto, começou do lado, né? Mas o senhor falou quem é o ser humano, né? Perfeito. Mas, enfim, vamos lá. Aqui mais um ser humano. Levando em conta a gravidade do estado do ser humano, em que o ser humano se encontra, nenhum tipo de sacrifício, e isso é muito bem visto no Antigo Testamento, ano após ano, de tempos em tempos, precisava repetir aquele sacrifício, uma vez que Cristo veio e foi identificado como aquele que tipologicamente seria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você tem aí um sacrifício completo. Você tem aí uma obra que eu não preciso mais dar uma mãozinha para Deus. Eu não preciso completar essa obra. Deus não deixou faltando alguma instância ou fase desse processo para ser completo. Não. O que me resta agora é em forma de maneira que o Espírito Santo me constrange em amor. Quando tudo isso fica claro à minha mente, ao meu coração, eu passo a buscar uma vida de santidade e de temor com base nas Escrituras Sagradas. Mas, levando em conta o esclarecimento que o estado do homem, que é deplorável, que o texto de Efésios usa mortos em delitos e pecados, estavam andando segundo o curso deste mundo, sendo influenciados pelo espírito da potestade do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência, dos quais todos nós andávamos e éramos por natureza filhos da ira. Essa é a condição. Pergunta que devemos fazer a esse texto: o que esperar de pessoas que estavam mortas em delitos e pecados? O que esperar de pessoas que estavam mortas, sendo mesmo que uma expressão religiosa, mas que estavam segundo o curso deste mundo e andavam de forma totalmente distante daquilo que é plano original de Deus? O que esperar de pessoas que estão nessa situação? Há alguma coisa boa a se esperar desses? A resposta é não. Por isso que no verso seguinte, no verso 4 de Efésios 2, a expressão é muito clara: mas Deus, não foi você, não foi a sua expressão religiosa, não foi sua performance de que eu cresci nessa, fui instruído nessa e vou morrer nessa e vai para o inferninho nessa. Se não houver o esclarecimento de que seu estado é deplorável e caminhando ao inferno a passos largos, você não vai admitir que Deus, de maneira graciosa, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Ele volta a dizer: estando nós mortos em delitos e pecado, nos deu vida. Nos fez enxergar a possibilidade e a possibilidade de ouvir a pregação da sua palavra. Uma vez que estamos nessa condição agora de receber vida, nós podemos responder positivamente ao chamado de Deus a cada um de nós. Você que está aqui, pode ter certeza, você foi um chamado de Deus. Você foi um escolhido de Deus. Interessante o senhor falando aí, né? Aí, enquanto o senhor falava assim, a gente andava segundo o curso do mundo, a
a gente estava morto em nossos delitos e pecados, e a gente ainda tinha um parceiro, né? Fazia parceria. Parceria com o príncipe da potestade do ar. Antes de Cristo, era isso que a gente vivia, a gente era parceiro dele. Ó. E Deus é tão bom, tão rico em graça, tão rico em misericórdia. E aí o Senhor falou que Deus pega pessoas mortas nesse estado até de parceria com o inimigo das nossas almas. E aí Ele nos dá vida. E quando Ele nos dá vida, quando Ele nos tira dessa situação, é aí que eu posso considerar que eu sou um salvo? Boa pergunta. Aqui do lado. Vamos lá. Bem, há outros textos também que deixam claro a nossa situação. Por exemplo, Romanos, Paulo escreve a Romanos, dizendo que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Dizendo que o pecado do salário é a morte, porque todos pecaram e estão destituídos. Estávamos distantes de Deus, né? Romanos 5 também diz que justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. O estado nosso era de inimizade com Deus, de tal forma que, com toda a expressão religiosa, que é característica do homem, isso a arqueologia e outras ciências vão mostrar isso não é suficiente. Com o conhecimento da graça de Deus, e antes acontece o que recebemos vida, né? Vida. Quando recebemos vida, nós temos condição de responder ao chamado. E qual é esse chamado? É ouvir a pregação do Evangelho. Uma vez que existem pessoas vivas, mas estão mortas, eu costumo dizer que dá a impressão, não sei se há alguém aqui desse período, mas no meu tempo tinha um filme de terror que era Os Mortos-Vivos. Eles andavam, mas estavam mortos, mas estavam vivos, mas mortos, né? Não sei se dá para... O pessoal de hoje deve ser o The Walking Dead. Enfim, e aí eles andavam, aquela coisa toda, mas estavam mortos, não tinham a vida, a consciência. O estado do ser humano é de modo semelhante, de maneira que quando Deus, de maneira graciosa, dá vida a essa pessoa, agora ela tem condição de responder a esse chamado. E quando ele responde a esse chamado, ele está, sim, no caminho da salvação. Somente aqueles que receberam essa graça, eles podem responder de maneira positiva a esse chamado de Deus que está no Evangelho. De fato. E quando eu recebo esse chamado, e essa graça vem sobre a minha vida, e o Senhor falou, né, que ao receber o chamamento, quando Deus toca no ser humano e concede a vida a ele, o que acontece com toda aquela situação minha de parceria com o inimigo na vida passada, lá no passado, de viver e gostar de praticar delitos, né? Eu gosto, quando eu falo sobre pecado, eu acho interessante a palavra transgressão, né? Transgredir é uma ideia tipo assim de alguém que está dentro de um terreno e pula o muro para ir para o outro, né? Ultrapassar o limite, ultrapassar aquilo que eu não deveria ultrapassar. O que acontece com a pessoa que é transgressora, que está morto nos seus delitos, que era parceiro? O que acontece com tudo aquilo que eu fiz lá atrás? Porque, por exemplo, tem gente que era bem bonzinho igual a mim. Algumas vezes eu conto aqui parte da minha história, né? Tem irmãs que começam a rir e falam, misericórdia. Alguns aqui já ouviram um pouquinho da minha história. Quem era cabra ruim, gente ruim antes de aceitar Jesus, levanta a mão aí. Só isso? Vocês agora não vão falar a verdade, não? Quem era gente ruim antes de aceitar Jesus, levanta a mão. Ah, vocês eram bonzinhos? Foram resgatados porque Deus viu bondade em vocês, foi? Foram salvos pelas obras. Olha que maravilha, hein? Quanta gente salva pela obra, olha só. Quem era gente ruim, irmão? Que não valia nada, não precisa falar o que você fazia, não. Quem era ruim? Né? Olhava para o outro já assim, eita, esse aí se eu acertar hoje, né? Não é vingança não, é porque eu tenho que
ele tem que colher o que ele plantou, né? E eu vou fazer ele colher o que ele plantou. A gente era assim. Então, o que acontece com toda essa maldade que a gente fez lá atrás? Porque o que eu vejo quando a gente fala sobre salvação é que muita gente recebeu essa salvação, mas vive com um sentimento de culpa a vida toda, se culpando, especialmente em casos tipo homicídios, abortos. As pessoas, elas começam a se culpar, elas vivem se culpando, mas o que acontece quando eu, nessa situação deplorável, de parceria lá com o dito cujo, morto nos meus delitos, o que acontece com tudo que eu fiz lá quando Deus me dá essa vida? Primeira coisa que eu queria comentar é que, de certa forma, é um consolo. O Senhor não só me bateu, mas agora neles, né? Não que eu, espírito de vingança, de modo algum. De modo algum. Mas, enfim, o fato é que, uma vez que temos as Escrituras como o livro que é o fundamento doutrinário, nós dizemos que é a inerrante, infalível, suficiente, única regra de fé e prática. A Bíblia ela é a autoridade máxima. A Bíblia, quando eu não tenho como resolver problema, eu vou à Bíblia. Quando ela não consegue, nós nos calamos. Se ela fala, nós falamos. Se ela não fala, nós também não falamos. O cristão ele tem que ter, e ele deve ser ensinado a respeitar e valorizar a Bíblia como palavra de Deus. Ela é a autoridade. Ela é que é a palavra última. Mas o conceito ali do pastor e tal e tudo, palavra última, a Bíblia Sagrada. Sim, temos liberdade, temos condições de entrar em termos e em pontos de articulação teológica, mas nós não devemos esquecer da simplicidade, da suficiência das Escrituras como autoridade para nortear a vida do crente. Tendo como base isso, nós temos textos que falam que, uma vez que aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador, somos nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Esse texto é muito esclarecedor, embora seja comum a gente citá-lo, e às vezes a gente perde até o brilho e a riqueza desses textos mais comuns, né? Mas ele mostra que uma vez que você, por mais ruim, lá no Ceará a gente diz que mais ruim do que falta de fôlego. Não sei se alguém aqui já teve a sensação de estar afogado, de estar numa água, e a sensação de que estava se afogando, é ruim. O negócio é ruim. Esse que vos fala já teve essa sensação. O negócio é ruim. A gente quer subir e não consegue, quer respirar e parece que falta. E, enfim, quando você tem a visão da autoridade das Escrituras, o Espírito Santo vai trabalhar de tal forma que ele vai trazer descanso e consolo ao seu coração, com base nessas palavras, para dizer que, por pior que você tenha sido, você entregando sua vida a Jesus como Senhor e Salvador dela, tudo aquilo foi colocado no mar do esquecimento, está apagado, você é uma nova criatura. E você deve tomar posse disso, não é porque é argumento teológico, mas é porque é a palavra de Deus para você. Muito bom. Então, tudo aquilo que eu fiz foi esquecido. Mas, então, no caso da salvação, então é assim, eu recebo Jesus como Senhor, tem essa dívida que eu tinha, né, de tudo que eu fiz lá atrás e tal. E como é que Deus pode ser justo se Ele pega toda a minha transgressão e Ele não pune exemplarmente a minha transgressão? Então, eu sou pecador. Eu errei lá atrás. Eu sou o cara do gato, da água no gato. E outras coisas com o gato também. E aí eu matei o gato lá atrás e tal, porque o cabra ruim. Pensa num cabra ruim com os gatos, quando na minha infância.
E aí isso que eu fiz é um pecado. A Bíblia diz que Deus ele é justo. Como é que faz para eu ser perdoado, sendo que aquele pecado ele precisa ser punido? Quem foi punido para poder Deus me justificar? Como é que é isso? Como é que eu posso passar impune pelos meus pecados e Deus não exercer a justiça? Como é que ele pode ser o justo juiz se eu pequei e eu não sofri a punição devida dos meus erros? Isso passou batido? Meu pecado passou batido? Todos os meus pecados passaram e ninguém foi punido por isso? Ou alguém foi punido? Será que isso foi porque eu disse que o senhor bateu neles e agora virou de novo, né? Mas, enfim, deixa eu lhe dizer. A justiça de Deus, quando falamos sobre Deus, nós precisamos ter a humildade para admitir alguns pontos. Eu acho que uma das coisas que gera confusão é porque as pessoas elas tendem a procurar entender as Escrituras, em primeiro lugar, com textos isolados. Em segundo lugar, dentro de uma racionalidade meramente humana. A primeira coisa que nós precisamos entender é que, se estamos falando sobre salvação, nós estamos falando sobre um ser que é totalmente outro. Usando as palavras do Barth, né? Karl Barth, um teólogo do século XX. Deus é um ser totalmente outro. Até o próprio conceito de existência de Deus, dentro do parâmetro dos conceitos humanos, encontra-se em limitação. Você toma aí, por exemplo, o conceito de existir. O que significa existir? Bem, Carlos Noguer, um tomista, escreveu vários livros, ele define que existir, originar-se de, provir de. Levando em conta e tentando aplicar isso ao ser de Deus, nós teremos um problema, porque Deus não originou, Deus não vem de nenhum local. Nada originou Deus, Deus sempre existiu. Um outro ponto do conceito de existir é que tudo que existe tem um começo e um fim. Deus não tem começo nem fim, Deus é eterno. Então, a título de termos a humildade para debruçarmos nesses assuntos sobre Deus e principalmente a salvação, nós precisamos assumir essa limitação de criatura. Somos limitados. Segundo ponto, além de limitados, ainda temos, de alguma forma, a natureza do pecado que, de alguma forma, bloqueia o nosso bom entendimento daquilo que Deus gostaria. Pela razão que João Calvino dizia que orare et labutare, ou seja, eu tenho que orar porque Deus fala comigo através das Escrituras e labutar, estudar, ler, procurar se aprofundar, porque foi dada na língua dos homens. Eu tenho que ter esse esforço. Mas voltando aqui, levando em conta que, logicamente, dentro do padrão de justiça humana, é meio que controverso ver a doutrina da salvação. Parece até que Deus ele é injusto, porque eu pequei a vida toda e agora, com um simples ato de reconhecer a sua grandeza, reconhecer que Ele é meu Salvador, Ele passa uma borracha e me faz uma nova criatura. Parece ser controverso, mas não é. Porque como a gente parte do ponto de que Ele é soberano, autor da vida, criador de todas as coisas, eu sou limitado e o pecado ainda me bloqueia de alguma forma, e que eu melhoro ainda com a ação do Espírito Santo para clarear isso na minha mente, então eu compreendo, à luz das Escrituras, que tudo aquilo que era para ser como punição à minha pessoa foi colocada em Cristo Jesus. Por essa razão que, uma vez que a salvação tem como fundamento a pessoa de Cristo Jesus,
A justiça de Deus, ela se completa nisso, na ação de Cristo, que ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as transgressões, aquilo que eu deveria receber como justa punição, isso agora é transferido para Cristo Jesus. Por essa razão que a salvação passa por ele. Parece ser injusto, mas não. Foi Deus quem nos substituiu na pessoa bendita de Cristo Jesus. Acho que deu para mim. Era justamente isso que eu queria espremer do Senhor. A gente entender, irmãos, que tudo o que nós fizemos foi lançado em quem não tinha nada a ver com as nossas transgressões. Nada a ver porque ele nunca operou para que a gente fizesse besteira, ele nunca quis que a gente fizesse besteira, ele nunca quis que a gente pecasse. O Evangelho é bom porque o Evangelho nos humilha. O Evangelho nos humilha, ele bota a gente no devido lugar, a gente reconhece que nós não somos absolutamente nada, que nós carecemos totalmente da graça de Deus. Tudo aquilo que eu, você, pastor Samuel, tudo aquilo que a gente fez, tudo aquilo que a gente errou, tudo aquilo que a gente cometeu de transgressão, foi lançado em Cristo. Você entendeu? Você pegou aí o que o pastor Samuel quis dizer? Que tudo que a gente fez de errado nessa vida, e tudo que a gente ainda vai fazer, foi lançado na conta de quem não tinha pecado, de quem não fez nada. A gente fala sobre esses termos, né, dentro da teologia, justificação e tal, usa esses termos teológicos, mas quando você para entender o que está escrito na Bíblia sobre justificação, significa que Deus lançou em outra pessoa que não tinha nada a ver e que nós agora somos justificados, nós agora alcançamos a graça dele. Pronto. A misericórdia dele, sendo que a culpa era nossa, irmãos, a culpa é nossa. E era justamente nesse ponto que eu queria que o senhor chegasse, pastor. Porque as pessoas pensam em justificação, mas elas pensam que elas próprias se justificaram. Nós temos uma mania, por exemplo, se você discutir com a esposa por qualquer motivo, a primeira coisa que você faz não é pedir perdão e reconhecer o seu erro. Não, mas era porque aconteceu tal coisa. A gente quer se justificar. E talvez esse seja um dos maiores problemas para a gente entender a salvação. Porque a gente quer usar as nossas justificativas para dizer que nós agora somos santos e irrepreensíveis diante de Deus. Como se aquilo que eu faço tem algum mérito diante de Cristo Jesus. Consegue entender? A gente não olha para a profundidade daquilo que a Bíblia diz para nós. Nós fomos justificados, irmãos. Mas o processo todo não fomos nós. Não demos início a ele, não fizemos nada para cooperar com ele. A salvação vem diretamente da graça de Deus, mediante o sacrifício de Cristo Jesus. O senhor pode dar uma definição para nós do que é justificação? Justificação é o ato de Deus declarar que você não tem mais culpa nenhuma, porque aquilo que você trazia como culpa agora foi transferido para a pessoa de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus. Trocando em miúdos, é isso. Existem termos técnicos, mas basta você saber isso. Uma vez que somos salvos pela graça. E por que graça? Porque é um favor que nós não merecemos. Toda a sua culpa, todos os seus pecados estavam em Cristo Jesus. Aquela cruz era para mim, aquela cruz era para você, aquela cruz era nossa. Mas Cristo, de forma imaculada, sem defeito, sofreu tudo aquilo para que nós tivéssemos a possibilidade, sim, de desfrutar dessa vida com Deus, dessa paz com Deus, porque antes éramos inimigos de Deus. Irmãos, dá vontade até de chorar quando você olha essas coisas. Constantemente eu leio alguns livros lá em casa, na minha escrivaninha, e a gente percebe que se isso não aquece o nosso coração, tem alguma coisa de errado, irmão. Você é ruim, meu irmão. Nós somos ruins. Mas se não fosse a graça de Deus,
nós não estaríamos aqui. Deus nos justificou, nos tornou justos diante dele. É muito profundo, irmãos, pensar que quem não tinha pecado morreu no meu lugar. É muito, assim, é uma coisa paradoxal, né? A gente pensar nisso. E aí o Senhor falou que a gente é justificado pela graça. O que seria graça? O que é graça? O pessoal fala de graça e às vezes, e isso é tão difícil a gente entender, eu já percebi quando a gente fala de salvação, e quando a gente fala assim, você foi salvo pela graça, a pessoa fica meio de olho assim, que graça. Mas o que seria essa graça? Você deu uma trégua, mas voltou de novo, né? Graça é o favor que não merecemos, né? O termo no grego aponta para isso. Obviamente que eu tenho que fazer uma pontuação. Todas as palavras, elas ganham significado não isoladamente, mas dentro do seu contexto. Em algum momento a palavra graça está em um contexto em que, de repente, pode ter um outro significado. Mas você tem que observar o contexto. Mas no contexto da salvação, é aquele favor que nós não temos como condições de receber por nós mesmos. Aquela promoção que nós não temos capacidade e mérito para desfrutar dele. A graça, o favor imerecido, é esse ato de Deus rico em misericórdia e amor que concede a pecadores miseráveis a possibilidade de voltar a ter paz com Deus. Só mais um ponto. Para que a gente entenda um pouco melhor, eu gosto de... Se você tomar Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao verso 8, ali existem alguns pontos que a gente precisa anotar e até mesmo para nortear alguns estudos. Por exemplo, o apóstolo Paulo, nessa carta, ele escreve 3 capítulos para a parte destina. São 6 capítulos nessa carta toda. E 3 capítulos nós observamos que são destinados à parte teórica. E outros 3 para a parte prática. Nesse sentido, nós temos aí uma estrutura com uma simetria, um equilíbrio daquilo que seria a boa doutrina e logo depois a boa prática. Nós erramos muito, a igreja sofreu muito e ainda sofre, porque lá atrás nós negligenciamos a intelectualidade cristã, a parte dos estudos, a parte de enfrentar os livros, a parte de buscar o conhecimento, a parte de se aprofundar nesses temas que perpassam toda a história e que foram desenvolvidos ao longo da história, principalmente nos primeiros séculos, segundo século ao terceiro século, a igreja cresceu demais por conta dos pais da igreja articularem os vários pontos doutrinários para fazer um distintivo daquilo que seria o resumo de uma comunidade cristã, que de fato é ser cristão. Então, eles resumiram os pontos. Daí vem uma série de concílios, vem uma série de... Os credos estão aí para delinear os pontos doutrinários e definir o que de fato faz parte do corpo doutrinário do cristianismo. Ao longo da história nós temos vários desenvolvimentos, alguns bons, outros mais ruins, mas enfim, Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 8, a primeira coisa que você precisa saber é sobre que em toda essa estrutura faz bem a gente cultivar a vida de oração, uma espiritualidade, buscar o poder de Deus, buscar a sensibilidade do Espírito Santo, mas não esquecer de estudar, ler, ter bons livros. O apóstolo Paulo está morrendo na prisão, mas ele pede para Timóteo, apressa-te em vir comigo, traz os livros e os pergaminhos. Um homem que está chegando ao final de sua vida, ele sabe que dali ele não vai passar, mas no final da sua vida ele não está dispensando ler, estudar e receber mais
da graça de Deus, através das leituras, dos estudos, para o seu coração e para a sua alma, mesmo naquele momento sombrio. O segundo ponto é que, nesse capítulo, nós temos o agente da salvação, que é Deus. E aí você separa para estudar teontologia. O estado em que o homem se encontrava, que é o objeto da salvação, é a antropologia bíblica. O homem, a sua formação. Você vai ter uma série de livros e autores que vão tratar sobre isso. Depois você tem a armatiologia, que é a condição em que esse homem estava, estado deplorável do pecado. E por último, o fim de tudo isso, que é a escatologia, que é o desfecho de tudo, de maneira que traz esperança ao nosso coração. Observe que só nesse capítulo a gente pode destrinchar uma série de pontos. Mas, em resumo, isso é muito bom o senhor falar sobre isso, falar sobre essa questão da intelectualidade, que é até um tema para um próximo proseano, o fato de que as universidades, irmãos, elas começaram com cristãos que estudavam, cristãos que professavam a sua fé, mas não deixavam de ser matemáticos, cientistas, pessoas ligadas ao ramo das letras, da filosofia. Eles tinham uma fé estruturada, uma fé firme, mas mesmo assim não deixavam de estudar. E as universidades, à época desses homens, eram de alto nível, alto padrão. Ainda temos universidades nos Estados Unidos que foram iniciadas por protestantes. E, infelizmente, ao longo da história, principalmente o pentecostalismo falou: olha, não estuda, porque se você estudar, você vai se afastar de Deus. Isso é do Satanás, né? Se você for para o UNB, você vai se afastar de Deus. Aí o que me admira, a gente está fazendo só um parênteses, é o crente falar assim: não, eu não quero que meu filho estude na UNB, não. Então eu já entendi que tipo de fé que o seu filho pode ter. Uma fé frágil. Porque se o meu filho for ensinado dentro da palavra e tal, ele vai ter condições de lá dentro dizer: olha, beleza, eu entendo que vocês querem seguir esse caminho, eu vou continuar aqui, mas vou seguir o caminho de Deus. E ser confrontado para ele vai ser difícil, lógico, ser confrontado, mas ele vai passar por isso aí tranquilo, porque ele tem uma fé firmada em Cristo, né? Então, me preocupo quando o pai fala: não, eu tô com medo do meu filho ir para um UNB. Aí eu, tá, então... Ele já leu a Bíblia, esse menino? Esse menino frequenta EBD? Esse menino vai para os cultos, né? Esse menino tem uma fé firme no Senhor. É algo para a gente pensar. Mas voltando aqui... Inclusive, só me permita rapidamente. Inclusive, meu pastor, talvez essa seja a razão pela qual, em várias esferas do campo das ciências e outras mais, o que predomina são pessoas ímpias, que destilam todo tipo de viés e teorias as mais diversas e que não orna com o tesouro da igreja, que é a sã doutrina, né? Um dos aspectos da salvação não diz respeito somente ao aspecto soteriológico individual, mas todo o cosmo. Há um escritor chamado Abraham Kuyper, um holandês, e ele reformado, e ele dizia que uma frase célebre dele é essa daqui: em todo o cosmo, em todo o universo, não há 1 centímetro quadrado sequer que Cristo não possa dizer é meu. De maneira que a igreja, numa tentativa de salvaguardar a espiritualidade, ela abriu brecha para que campos do saber foram preenchidos por pessoas de viés totalmente obscuro, ímpias, e aí destilam todo tipo de conhecimento avesso à sã doutrina. O cristão deveria ocupar, sendo salvo, eu devo ocupar todos os ramos da sociedade. E nesses ramos da sociedade, usar esse meu trabalho, esse meu estudo para a glória de Deus, para que a glória de Deus seja manifesta. Isso é o resultado de ser salvo.
Entender que todo lugar onde eu vou, tudo que eu faço tem que ser feito para que Deus seja glorificado. Já é um dos resultados, né, da salvação e aquilo que a gente vai manifestar como alguém que foi salvo. Mas voltando aqui, o senhor falou sobre lá atrás, né? Teve um ponto aí, agora estou descobrindo que eu sou bom de memória, estou lembrando das coisas que você fala. E eu lembrei que você falou sobre salvação e o senhor só citou que nós fomos reconciliados. O que é isso? O que acontece quando nós somos resgatados, somos justificados? A gente, por um acaso, a gente era brigado, a gente era inimigo de Deus. O que acontece? O que é reconciliação? O que isso faz? O que isso traz de benefício para a gente enquanto crente, quando a gente passa a ser um salvo? Os benefícios que essa reconciliação traz é a filiação, né? Você desfrutar da filiação de Deus. Agora você passa não a ser somente uma mera criatura, mas você passa, num sentido geral, todos são filhos, todos são criaturas de Deus. Mas num sentido soteriológico, aquele que desfruta da reconciliação, da salvação, que é em Cristo Jesus, ele passa a desfrutar da paz. Agora Deus não terá um encontro com essa pessoa no intuito de julgamento e de punir. Agora ele passa a ser amigo de Deus, passa a estar do lado de Deus, passa a desfrutar da casa do Pai, mesmo que outrora ele tivesse sido o pior pecador. Mas uma vez que ele abraçou a Cristo Jesus, respondendo positivamente a esse chamado, ele passa a ser reconciliado. É uma reestruturação, levando em conta o estado original. Então, a salvação seria um aperto de mão com o Senhor. A ideia, em Romanos 5, a ideia é mais ou menos isso. É como se Cristo, Deus de um lado, o homem do outro, e aí ele reconhece a miserabilidade dele, seus pecados, e vê em Cristo o único caminho para chegar até Deus. Então ele vive o arrependimento naquele momento, é como se Cristo estivesse tomando a mão dele agora, tomando a mão do Pai e falando: eu sei que outrora ele foi inimigo, mas ele reconheceu o seu amor em mim. Então receba ele como filho. Eu sei que você via ele como alguém que vinha para punir, mas agora ele é o seu pai, porque você viu em mim a justiça dele para a sua vida. Então, como se justificados, pois, temos paz com Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Como se Cristo estivesse intermediando esse aperto de mão. Uma briga, uma confusão, e aí Cristo reconcilia. Irmãos, essa é a obra que Jesus fez